Amém. Podem sentar, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, o capítulo 2. Nós vamos ler a partir dos versículos 18. A partir do verso 18 até o 29, logo depois da leitura, a gente ora, consagrando ao Senhor também dízimos e ofertas, e a nossa vida ao Senhor. Você abriu aí? Apocalipse, capítulo 2. Diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra coisa, outra carga, não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, você pode ler comigo aí? Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença e queremos não somente dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, uma boa música, uma boa pregação, uma boa estrutura humana, boas conversas após o culto. Queremos aqui consagrar ao Senhor a nossa vida, nossa família, o nosso coração. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor é esse que tem os olhos como chama de fogo. O Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o nosso interior. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles que estão aqui são teus. O Senhor sabe aqueles que estão aqui com o coração bem quebrado. Ó Deus, com dores, angústias. O Senhor sabe se há alguém aqui que ainda não te conhece verdadeiramente. O Senhor tem os olhos como que chamas de fogo e o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Por isso o Senhor não está atrás apenas de performance. O Senhor quer o nosso coração e nós queremos em oração, juntos aqui como a família do Senhor, é dedicar a Ti a nossa vida, dedicar ao Senhor, ó Deus, nosso coração, a nossa família, e pedir ao Senhor que por Tua graça o Senhor fale conosco, com a Tua palavra, Senhor.
com esse meio de graça também que a ceia. Senhor, ministra ao nosso coração a graça do Evangelho, do Teu amor, do Teu poder, da Tua salvação, Senhor. Ó, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu tenho pregado aqui, para quem não tem acompanhado ainda, justamente em Apocalipse, nos textos das cartas. São 7 cartas que Jesus escreveu através de João. João estava ali redigindo essas 7 cartas que Jesus deu, quando João estava preso na ilha de Patmos, por causa do Evangelho. O imperador Domiciano prendeu João. João sofreu grandes maltratos ali, mais ou menos no ano 96. E foi justamente ali que Jesus apareceu para João e deu a ele a visão do Apocalipse, que antes de ser um livro de enigma e mistérios, como muitas vezes a gente olha, né, e pensa dessa forma, Apocalipse é um livro de adoração que está descrevendo como os vitoriosos, aqueles que são chamados pelo nome de Jesus, que vivem aqui em perseverança, em amor, como eles vão de fato viver adorando ao Cordeiro de Deus, todas as tribos, todos os povos, todas as nações da terra. E então o Apocalipse, ele é um livro que descreve para nós a vitória da igreja sobre o mundo, a vitória de Cristo sobre o maligno, a vitória do Evangelho sobre o pecado, sobre todos os poderes e impérios e forças que ainda atuam nesse mundo que nós vivemos, esse mundo que é decaído, esse sistema que jaz no maligno que nós ainda vivemos. João sabia disso na pele. Talvez você, como eu, também saiba disso, na pele. O mundo é mau, as coisas ao nosso redor nem sempre vão bem. A política, a economia, os sistemas judiciários, tudo ao nosso redor, as injustiças, opressões, coisas grandes, pequenas que acontecem com a gente, nós sabemos disso. O mundo não anda nada bem, e João sabia disso na pele, porque ele estava preso, e no caso de João, ele não tinha direitos humanos, ele não tinha nenhum tipo de defesa humana que pudesse ser a favor dele, e é justamente nesse contexto que Jesus aparece para João e dá a ele uma palavra consoladora e exortadora, de adoração. João, você está vendo aí, o que você está vendo não é a realidade. João, o que você está vendo no Império Romano, o que você está sentindo na pele, o que está acontecendo com muitos cristãos ao redor do mundo que têm morrido por causa do Evangelho, isso não é a realidade é o que eu vou descrever para você. É uma vida eterna, é uma vida abundante, é uma vida de adoração, é uma vida de vitória para os vitoriosos, é uma vida de glória, é uma vida de Deus entre nós e também quando Jesus Cristo voltar. Então ele escreve 7 cartas nesses 2 capítulos, 2 e 3. Nós trabalhamos já Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Hoje eu queria olhar para Tiatira, próximo domingo, se Deus quiser, às 11 horas, para Sardes. O que acontece é que Tiatira, essa cidade, ela ficava mais ou menos 50 quilômetros de Pérgamo. Ela não era uma cidade tão importante para o Império Romano quanto era Pérgamo, quanto era Éfeso ali na Ásia Menor, e como era também Esmirna. Na verdade, uma coisa interessante é que Tiatira provavelmente é a cidade dessas 7 menos importante, mas é a maior carta que Jesus escreveu, foi justamente Tiatira. Tiatira era uma cidade comercial, uma cidade business. Era uma cidade de negócios com cobre, com metais preciosos, e era conhecido aqui em Tiatira um negócio com púrpura, com tecidos de púrpura. Você já deve ter visto na Bíblia, lá em Atos capítulo 16, que há uma mulher chamada Lídia,
que ela era de Tiatira e ela justamente trabalhava com esse tipo de veste, com esse tipo de roupa tão vermelha, assim, com um vermelho forte, né, que é chamado púrpura, porque era próprio de Tiatira, era forte não somente no comércio de forma geral, com um bocado de outras coisas, mas especialmente no comércio de púrpura. Então Tiatira, ela era uma cidade comercial. Cidade tem disso. Você sabe que na história da humanidade, os êxodos que acontecem no mundo são muito ligados primeiro com atrocidades, guerras, muitas vezes até coisas na natureza, mas também associados com economia. O povo migra para onde a economia está funcionando, está bombando. O povo migra para onde vai ter onde trabalhar, onde vai ter o que comer, onde vai ter o que vestir, onde se manter, como viver melhor. O povo migra dessa forma, isso não é novidade no século 21, já acontece muito tempo atrás. Então Tiatira, não era uma cidade assim com um poder político tão forte, nem tampouco com um poder religioso tão significativo como era Pérgamo, mas Tiatira, e talvez por isso se associe muito com a gente, ela era uma cidade comercial, isso que nós conhecemos como a cidade de oportunidades, cidade que é um espaço de negócios, cidade que é um espaço de convergências financeiras, mercadológica, cidade que é o espaço da gente não somente estudar, mas inserir-se no mercado de trabalho e ter de alguma forma renda, poder construir algum patrimônio. Tiatira era esse lugar lá no século I. Era uma cidade extremamente comercial. E tinha em Tiatira uma coisa interessante, havia alguns que eram chamados de grêmios, corporações. Você pode chamar hoje a melhor ideia, né, o que melhor representa isso. Havia em Tiatira sindicatos, muitos sindicatos. Eram chamados de grêmios, agremiações. O que acontecia era o seguinte: para você trabalhar em Tiatira, no meu comércio, você precisa participar de um sindicato. E não é somente dar o nome no sindicato e pagar uma porcentagem anual, como funciona hoje. Você precisa dar o nome para o sindicato, você entra no sindicato, mas para você fazer parte do sindicato, você precisa acender um incenso a César, se curvar diante das divindades do mundo romano daquela época e comer, se alimentar de comidas que eram sacrificadas àqueles ídolos e participar das festas que eram regadas a muita bebida e a muita prostituição. O que acontece é o seguinte: você vive numa cidade e você não consegue trabalhar se não estiver ligado a um sindicato, a uma agremiação. Não consegue. Funcionava daquela maneira lá em Tiatira. Mas para você participar de um grêmio ou de um sindicato comercial, você precisava participar dos cultos e das festas que havia em Tiatira aos deuses. O que acontecia com a igreja em Tiatira? O que acontecia com a igreja em Tiatira? Esse silêncio, ele já diz alguma coisa. Parece uma pergunta fácil, mas não é. Não é fácil porque nós vivemos numa época em que o que é que tem a ver? O que é que tem a ver você ser cristão e participar dessas festas na celebração dos deuses da nossa época? O que é que tem a ver você ser cristão
e participar de um sindicato, ou de uma associação, ou de um grupo que nega absolutamente, e você, quando participa daquilo, você está concordando, você está participando desse negócio, está entrando no seu coração, na sua alma. O que é que tem a ver? É difícil essa resposta hoje, porque nós estamos acostumados com uma igreja que não se posiciona no mundo. Nós estamos acostumados com uma igreja que não persevera na verdade, quando essa verdade vai trazer para a nossa vida alguma perda, quando essa verdade vai trazer para a nossa vida algum sofrimento. Antes, pelo contrário, se for para trabalhar, mas negar a minha fé, é porque eu preciso trabalhar, eu preciso desse dinheiro. Se for para fazer uma coisa obscura, uma falcatrua, mas é porque eu preciso desse dinheiro, eu preciso dessa situação. Se é para, de alguma forma, participar de festas, orgias, promiscuidades e todas as coisas que ainda fazem parte desse mundo que nós vivemos, não tem nada a ver, eu posso fazer isso, qual o problema nisso? Não tem nada demais, não tem nada a ver. Mas na igreja de Tiatira, a coisa era diferente. A igreja de Tiatira estava sofrendo, porque muitos cristãos não tinham onde trabalhar. Dá para entender ou não? Não tinha onde trabalhar na cidade de Tiatira. Consequentemente, iam passar fome e dificuldade, provações. Ele fala sobre essa igreja, o Senhor Jesus, quando ele diz que conhecia as suas obras, ele fala: eu conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e conheço ainda mais as tuas últimas obras, que são maiores do que as primeiras. Jesus, quando está falando sobre a igreja de Tiatira, ele fala com verdade, fala com muito carinho, ele fala com muito amor, e ele está trazendo para a gente uma realidade. Essa era uma igreja viva, essa era uma igreja que vivia no amor, vivia na fé, vivia no serviço abnegado, vivia as últimas obras. Ou seja, esse tempo que está tão difícil, João está preso, as igrejas da Ásia Menor têm sofrido uma perseguição tão forte como nós temos visto aqui nas cartas, nesse tempo em que as pessoas nas ruas têm saudado umas às outras, exaltando e adorando a César, e o povo de Deus saúda uns aos outros, exaltando e adorando a Jesus. Esse tempo tão difícil que o povo estava vivendo, mas essa era uma igreja viva em Tiatira, que continuava perseverando na verdade, no amor, na adoração, em tudo que Deus estava dando para eles, e ainda mais. Ao invés de desanimarem, ao invés de estarem assim pensando: será que vale a pena? Será que está valendo a pena isso tudo? Tudo que nós estamos perdendo? Pelo contrário, essa era uma igreja que vivia as últimas obras ainda maiores do que a primeira. Veja que Jesus tinha falado à igreja de Éfeso justamente que as últimas obras deles não estavam tão boas, porque eles tinham perdido o primeiro amor. Mas a igreja de Tiatira, Jesus fala: vocês têm perseverado. No entanto, tem um probleminha. E o probleminha não está no mundo. O probleminha está aí dentro da igreja de Tiatira. Tem um probleminha. O probleminha é o seguinte: vocês toleram Jezabel. E não somente toleram Jezabel, como também vocês dão a ela autoridade para ensinar e para seduzir pessoas na igreja através dos seus ensinos. Vocês não somente toleram, mas autorizam e autenticam um tipo de ensino totalmente contrário ao que eu estou falando para vocês. Esse negócio não está bom, Jesus fala para a igreja de Tiatira. Não está bom. Ele diz: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, ela a si mesma, ela se declara uma profetisa.
Ela era uma mulher que tinha uma certa liderança na igreja, mas a sua liderança era usada para o mal. Não era uma liderança usada para trazer pessoas a Cristo, trazer pessoas para o corpo de Cristo, trazer pessoas para a comunhão do Evangelho, trazer pessoas para a vida com Deus, trazer pessoas para dentro. Era um tipo de autoridade e poder autenticado e liderança para levar pessoas de dentro da igreja, para que elas pudessem conhecer o que Jesus chama aqui das profundezas do diabo. As coisas profundas de Satanás. Jezabel, irmãos, não era o nome da mulher em Tiatira, assim eu creio. Jesus, quando está falando com João, ele está resgatando uma pessoa lá do Antigo Testamento. Não sei se você vai lembrar dela, mas houve um rei lá em Israel, o nome dele era Acabe. E Acabe resolveu tomar como mulher uma chamada Jezabel, que ela era uma adoradora de Baal. E diz lá em Reis que Jezabel trouxe para dentro de Israel a adoração a outros deuses. Trouxe para dentro de Israel. Jezabel foi quem grandemente perseguiu o profeta Elias, lá no Antigo Testamento. Jezabel está sendo aqui simbolizada ou retratada como essa mulher que tem uma grande autoridade, um grande poder de ensino dentro da igreja em Tiatira, mas que, na verdade, o que ela está trazendo para dentro da igreja, para dentro do povo de Deus, é a adoração a outros deuses e tudo que está relacionado a isso. É geral, assim, é normal a gente pensar que um fato como esse está apenas ligado à promiscuidade sexual. E eu quero dizer a você que não é somente isso. É também, mas não somente isso. A adoração a Baal no Antigo Testamento, que Jezabel, ela simboliza essa liderança tão forte lá no reinado de Acabe, mas a adoração a Baal não dizia respeito apenas à promiscuidade sexual. A adoração a Baal é a confiança e a dependência de um Deus que não fala, não ouve, não vê, não toca, um Deus que está morto. É a adoração e a dependência de um Deus chamado Baal, que através dessa relação com Baal, eu vou ter na minha vida fertilidade, eu vou ter na minha vida prosperidade, eu vou me dar bem, é a palavra, ou a expressão. Eu vou me dar bem na vida com esse negócio. Essa era a adoração a Baal. Os cultos a Baal envolviam, sim, comidas sacrificadas aos ídolos, envolviam, sim, muita bebida, muita carnalidade, envolviam, sim, muita promiscuidade, mas a ênfase, ou melhor, a essência da adoração a Baal é essa nossa busca por sermos alguma coisa na vida sem Deus, por prosperarmos sem Deus, nos darmos bem aqui na vida sem Deus. Ou seja, abrir mão da presença de Deus, da palavra de Deus, por qualquer coisa que vai fazer a minha vida melhor, mais próspera, financeiramente e de tudo que pode estar envolvido nisso. Essa era a adoração a Baal. E lá em Tiatira, envolvia também as agremiações, que não eram entidades religiosas. Porque às vezes você fica pensando, é porque o povo ia para a igreja e ia para um centro espírita, o povo ia para a igreja e ia para a igreja tal, o povo ia para a igreja. Não é isso. O povo ia para a igreja e quando ia trabalhar na segunda-feira, precisava se curvar diante de uma divindade. Fico assim pensando, né? Eu vou trabalhar, não vejo nenhuma imagem de escultura. Eu vou trabalhar e nunca ninguém pediu para eu me curvar diante de uma imagem, nem acender um incenso para ninguém. Eu vou trabalhar, até uma imagem lá no meu trabalho, mas não faz mal a ninguém, ela está lá no canto dela. Eu vou trabalhar, mas ninguém pediu para eu mudar de religião, eu vou trabalhar.
Irmãos, a idolatria, ela nasce e se desenvolve dentro do nosso coração. E essa idolatria é quando nós tiramos Deus e passamos a confiar em qualquer coisa. Seja no seu dinheiro, seja na sua profissão, seja no seu namorado ou namorada, seja em alguém, seja em alguma coisa, em qualquer título, seja até mesmo na igreja, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus e que de alguma maneira promete para você fertilidade, promete para você prosperidade, promete uma vida melhor, mas sem Deus. Jesus fala na igreja de Tiatira que o aborrecimento dele não é porque o mundo estava todo equivocado, mas o aborrecimento dele é que essas coisas entraram. Primeiro elas entram sorrateiramente, mas de repente elas ganham um vulto. E dentro da própria igreja em Tiatira havia uma representante, uma pessoa que estava dentro justamente para tirar as pessoas. Estava dentro da igreja de Tiatira para levar as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. E o que dizia a teologia de Jezabel em Tiatira era o seguinte: para você poder alcançar o mundo, você precisa conhecê-lo. Então vem para cá, vamos para a festa, vamos curtir, vamos celebrar como os ímpios celebram, vamos adorar aos deuses desse mundo, vamos nos curvar, porque nós precisamos, você precisa para trabalhar, vamos curtir os prazeres da nossa carne, em tudo que o mundo oferece para a gente, porque se nós não conhecermos as delícias que o mundo oferece para a gente não vai poder alcançá-lo. E Jesus diz: tenho porém contra ti justamente isso. Vocês deixaram de se deliciar nas coisas profundas de Deus, se deliciar nas coisas profundas desse mundo e de Jezabel. É interessante porque as coisas se invertem bastante na mente da gente. Muitas vezes achamos que a felicidade está no que o mundo oferece para a gente, que a felicidade está justamente naquela festa, a felicidade está justamente naquele emprego que vai lhe dar um salário melhor, a felicidade está naquela pessoa que você está se relacionando, a felicidade está no filho que você está investindo tanta força, tantos esforços. A felicidade está no cônjuge, a felicidade está nos seus amigos, a felicidade está em alguma coisa que eu estou envolvendo tempo, energia, dinheiro, a minha vida para que essa coisa se desenvolva. E nós invertemos completamente o processo. Passamos a pensar que é verdade mesmo. As coisas lá fora são muito melhores. As oportunidades são muito mais rápidas. Eu não preciso fazer tudo certinho. Eu não preciso estar perseverando, estar sofrendo. Eu tenho os escapes, eu tenho as fugas, eu tenho os esquemas para fazer com que as coisas sejam mais rápidas. Eu tenho os caminhos, os atalhos que a gente vai pegando na vida. O Waze, que é esse aplicativo maravilhoso que leva a gente para um lugar mais rápido, mas muitas vezes coloca a gente em grandes furadas. Não sei você, mas eu já entrei em furada por causa do Waze. É o caminho mais rápido para chegar lá. Mas muitas vezes entramos numa grande furada. E Jesus não está falando do mundo. Jesus está falando de nós, dentro do corpo de Cristo. Nós podíamos pensar nesse sentido aqui do que Jesus está trabalhando, é que Jesus quer combater a Jezabel do mundo, não é? Jesus quer combater a Jezabel. A Jezabel do mundo é a escola de samba. A Jezabel do mundo é o Partido Comunista no Brasil. A Jezabel do mundo é
a política, o lado da política que eu não gosto. A Jezabel do mundo é o estilo de música A, o B não, mas o A é a Jezabel, o B não, porque o B eu gosto, mas o que eu não gosto é a Jezabel do mundo, isso aqui tem que ser condenado. A Jezabel do mundo é alguém da minha família que me aperreia muito, me persegue muito, e aí eu vou chegar para ela e vou dizer: Jesus não está tolerando sua vida, Jesus está me ensinando a expulsar você da minha vida, Jesus. Mas não é isso, irmãos. Jesus está falando contra pessoas e ensinos que estão dentro da igreja cristã, que tem cara de ovelha, mas por dentro é lobo, que ao invés de estar trazendo você e eu para dentro, está levando você e eu para fora, e está levando para fora através da sedução. Ganhou o seu coração, ganhou a sua mente. Pode ser até um namorado ou uma namorada, ou seu melhor amigo, sua melhor amiga. Ganhou seu coração, ganhou sua confiança, ganhou sua dependência. Quando você menos espera, está prostrado diante das divindades para ter uma vida melhor, nas agremiações e sindicatos que nós temos aqui no Brasil para trabalhar, e que havia lá em Tiatira também. Deus não colocou a gente numa cidade de oportunidades só para a gente ganhar dinheiro, irmãos. Deus não colocou a gente numa cidade como Recife, uma cidade cosmopolita, com grandes oportunidades, sistema financeiro, claro que não está vivendo os seus melhores dias. Mas Deus não colocou a gente na cidade apenas para fazermos parte de sindicatos e agremiações. Deus não colocou a gente na cidade apenas para a gente poder construir a cidade dos homens aqui na terra. Deus colocou a gente na cidade com um outro propósito. E esse propósito é o que Jesus vai falar aqui no finalzinho, que está ligado ao início do texto. Jesus se apresenta para aquela igreja primeiro como aquele que é o Todo-Poderoso. É aquele que é mais forte do que todos os poderes, do que todos os impérios daqui desse mundo. Ele diz: eu tenho os pés como pés de bronze polido. Não existe nenhum governo, nenhum poder e nenhuma artimanha humana capaz e suficiente para derrotar Jesus e o seu evangelho e o seu reino aqui. Ele fala: eu sou esse. Mas não somente isso, eu sou aquele que tem os olhos como que com chamas de fogo. E os olhos de Jesus, como que com chamas de fogo, são os olhos que nos vê por dentro de todo o nosso interior. Jesus faz uma varredura completa da nossa vida. Não tem ninguém aqui dentro que Jesus já não fez essa varredura. Jesus não somente olha, mas ele aponta. Está errado. Não é por aí. Você está esfriando. Está errado, não é por aí. Esse negócio está azedando no seu coração. Está errado, não é por aí. Tem um vírus dentro do sistema no seu coração aí. Tem um vírus. Antigamente tinha um vírus muito temido, né? O cavalo de Troia. Lembra aí dos pendrive, né? Você botava o cavalo de Troia. Tem um cavalo de Troia aí na sua alma, no seu coração. Parece um presente lindo, como a história conta. Parece um presente, um negócio assim, ó, que negócio legal. Mas por dentro vai lhe devorar, vai destruir a sua vida. Jesus, quando passa esses olhos como que com chamas de fogo por dentro de nós, ele está vendo o cavalo de Troia, está vendo as coisas que não estão boas na vida da gente, está vendo os ídolos, não os ídolos lá de trás, mas muitos ídolos modernos que nos curvamos para nos darmos bem aqui na vida, na Tiatira que nós vivemos aqui no Brasil. Os ídolos do dinheiro, das telinhas que nós vivemos viciados nela, do entretenimento,
da cultura, da arte, das coisas que nós bebemos e tragamos, e essas coisas vão tragando a nossa alma, como cavalos de Troia, que se apresentam como um grande presente, mas na verdade está destruindo o nosso coração, lá dentro da nossa alma. Mas quando Jesus olha com um olhar, como que com chamas de fogo, não é um olhar de condenação, mas é um olhar de amor. É porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama que Ele falou a Jezabel, e Ele falou aos que seguiam o ensino de Jezabel, dizendo: dei tempo para que eles se arrependessem. Dei tempo para que eles pudessem olhar e perceber o grande engano, o engodo que eles estavam provando e estava azedando o seu coração. Dei tempo para que eles pudessem ouvir e de alguma forma perceber que aquele negócio não vai dar certo. Vai dar mais dinheiro para você, mas não vai dar certo. Vai lhe dar de alguma forma um prazer momentâneo, mas não vai dar certo. Vai de alguma forma preencher o seu tempo com arte, cultura, entretenimento. Você vai ficar assim, todo envolvido, mas não vai dar certo. São as delícias de Satanás que aparecem com um gostinho assim, muito bom. Mas o final deles é morte. É morte. Destrói a nossa alma. Então Jesus diz: eu tenho um olhar como que com chama de fogo, não somente para julgar e condenar, mas para que através dessa disciplina você e eu possamos reconhecer o amor de Jesus e nos curvarmos diante do amor de Jesus. Ele diz nos versos finais: ao vencedor dar-lhe-ei, ou lhe darei, autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Jesus falou assim: eu sou aquele que tem os pés como que de bronze polido. E ao vencedor, preste atenção, porque a igreja em Tiatira dificilmente seria considerada de vencedores. Talvez pessoas que estavam ali passando fome, situações complicadas, porque não queriam se curvar aos deuses da sua época. Mas Jesus diz a esse povo assim: vocês é que têm autoridade. Autoridade sobre as nações, autoridade para reger a terra, autoridade para governar, para pastorear esse mundo. Nós entendemos muito mal isso aqui. Pensamos rapidamente que é a ideia de que tem que ter evangélico em todos os grandes postos do nosso país. Então o que Jesus está falando tem que ter presidente evangélico, o presidente da Câmara tem que ser evangélico, do Senado tem que ser evangélico, o STF tem que ser evangélico, as grandes corporações de empresários tem que ser evangélico, o comércio tem que ser evangélico. Mas irmãos, Deus não chamou todo crente para liderar, não. Deus não chamou todo crente para ser patrão. Deus não chamou todo crente para ser rico. Nós somos o sal. O sal. Sal da terra. É gente que está misturada no mundo, mas não pertence a esse mundo. É um bocado de anônimo, mas que de alguma forma, à medida que se relaciona com o mundo, está pastoreando e governando ele. Não confunda a autoridade de Jesus, não confunda a missão de Deus com pensamento político. Não confunda a autoridade de Jesus sobre a igreja com a cristianização do mundo. Jesus não chamou a gente para construir um mundo melhor, Jesus chamou a gente para pregar o evangelho a toda criatura. E a autoridade de Deus sobre a igreja só tem uma única função, é para realizarmos a sua vontade aqui na terra.
quando ele falou lá na grande comissão, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, por causa disso, vão e ocupem os mais altos postos do mundo. É isso. Ele fala: vão lá, mas façam discípulos de todas as nações. E os discípulos de todas as nações do mundo serão inseridos no corpo através do batismo. E eles serão ensinados a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa autoridade, ela é dada a todos os discípulos de Jesus Cristo aqui na terra. A todos nós que somos vencedores por causa de Jesus, mais que vencedores por causa de Jesus. Mas não é autoridade para ficar rico, não é autoridade para decretar, não é esse tipo de autoridade, é autoridade para amar, para servir e para proclamar o Evangelho de Deus em Tiatira e aqui nesse mundo que nós vivemos. Ao invés de nos curvarmos aos deuses da nossa era e eles tragarem e comerem a nossa alma, nós pregarmos o Evangelho. Nós temos confundido muito isso. Tem um bocado de crente achando que se convencer o cara que é comunista a ser conservador, tá ok, eu estou evangelizando. Não tá! De jeito nenhum. Se eu convencer um homem que ele é homossexual e ele se transformar em heterossexual, não tá! A autoridade de Deus é para proclamarmos o Evangelho. E o Evangelho envolve a encarnação de Jesus. Ele veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade de Deus. O Evangelho inclui a cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Só Jesus Cristo pode nos salvar. O Evangelho envolve a ressurreição. Ele venceu a morte e o pecado. O Evangelho envolve que Jesus foi levado aos céus e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Por isso temos autoridade de Deus aqui na terra para proclamarmos o Evangelho de Jesus. Não é para proclamar ideologia política, não é para proclamar moral cristã, não é para proclamar a cultura gospel, não é para proclamar os guetos que nós vivemos, é para proclamar o Evangelho. E só proclamamos o Evangelho quando sentamos com gente, amamos pessoas, servimos não cristãos. Não como donos da verdade, mas como servos da verdade. Não para sermos dominados pelo mundo, mas para dominarmos o mundo com o poder do Evangelho, da sua palavra e do seu Espírito. Então ele diz: ao vencedor eu vou lhe dar autoridade. A autoridade não para ser dono da verdade, mas para servir a verdade, ser escravo da verdade, amar ao mundo e conduzi-lo a Cristo, pastoreá-lo. Governar, pastorear, conduzindo a Cristo, e não somente dar ordem. Leia lá o Salmo 2, Mateus capítulo 28, Apocalipse de uma forma geral. Ele fala sobre essa autoridade. Sabe o que acontece, irmãos? Nós vivemos aqui na terra uma vida medíocre, porque não sabemos a autoridade que nós temos. Quem é ungido de autoridade não é só pastor, político, líder. Você é batizado no Espírito porque se converteu e o Espírito passou a habitar em você e é um discípulo de Jesus. Você está cheio da autoridade de Deus para realizar aqui no mundo a vontade de Deus. Ligar na terra o que já foi ligado nos céus. Desligar na terra o que já foi desligado nos céus, como Mateus capítulo 16 fala. E a segunda promessa que Jesus dá, ele diz assim: dar-lhe-ei a estrela da manhã. Em Apocalipse, no capítulo 22, verso 16, se você puder folhear a sua Bíblia para ler. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, veja o que ele diz.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Você pode ler aí o que é que ele diz? Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Jesus fala, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Alguns dizem que essa estrela da manhã é uma referência a Vênus, podia se ver a olho nu. Não quero entrar nesses detalhes aí não. Mas Jesus faz uma referência através da natureza de algo que ele define o que é. Ele diz assim, sou eu a estrela da manhã. Essa que chega para espantar a noite. Essa que chega para espantar as trevas. Eu sou a estrela da manhã. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus fala para a igreja de Tiatira assim, vocês não precisam conhecer as coisas profundas de Satanás. Vocês têm a mim. Vocês têm a estrela da manhã. E ao invés de preferir, vocês darem preferência às coisas profundas de Satanás, deveriam vir a mim. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a estrela da manhã. Jesus é suficiente, irmãos. É Jesus o que você e eu mais precisamos. Ele é a estrela da manhã. E quando Jesus fala isso para a igreja de Tiatira, ele também diz, conservem o que vocês têm. Não vou pedir outra coisa, porque o evangelho é isso. Não é o tipo da coisa assim, agarra a estrela da manhã que você vai ganhar isso ou aquilo outro, não é? Larga a mão de Jezabel e vem para mim que você vai ganhar uma coisa melhor. Não tem um jargão evangélico que diz, o melhor de Deus, não é? Ainda está, o quê? Por vir. Não é esse tipo de coisa. Ele fala, vem para mim, porque eu já sou. É a mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden. Jesus está falando para a igreja de Tiatira e continua falando para a gente hoje. Lá no Éden, Jesus falou para Adão e Eva, dizendo assim, não coma, não seja seduzido, não caia nessa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você cair, você vai morrer. Aí eu pergunto a você, e se não comer? Alguém perguntou a Deus, do tipo assim, e aí Deus, se eu não comer, o que é que eu vou ter? Que nem criança faz, não é? Você diz assim a criança, não desobedeça, não ligue a televisão, não faça isso, não faça aquilo, que se você ligar, o couro vai esquentar. Aí a criança faz, tudo bem, mas se eu não ligar, eu vou ganhar o quê? Adão e Eva não perguntaram isso para Deus lá no Éden, porque eles já tinham tudo. A igreja de Tiatira e nós hoje, não precisamos perguntar isso para Deus, porque nós já temos tudo. Nós já temos a estrela da manhã. Por isso, conserva o que tem. Conservar o que tem não é preservar. Conservar aqui não é apenas preservar para não morrer. Conservar aqui é colocar lenha para que isso que já existe dentro de nós cresça e se apodere de nós cada vez mais. É uma ordem para que isso que já existe nós temos, a justificação, a santificação, a vida no Espírito, a palavra de Deus, a comunhão dos santos, a missão de Deus aqui na terra, isso que nós já temos, conservai o que tem, porque Jesus Cristo já é suficiente para a gente. Eu sou a estrela da manhã, o único que pode fazer vencer as trevas, vencer o pecado, vencer a sedução, vencer
o nosso próprio coração, para que a gente possa ser encontrado na presença de Deus como vencedor, cheio da autoridade divina, mas cheio de Deus, cheios do Espírito, cheios da palavra de Deus, para amar e servir a Deus nesse mundo, mesmo que isso custe o meu emprego e a minha própria vida e a minha reputação e qualquer outra coisa desse mundo. Lutero, quando cantou lá atrás seu hino lindo, Castelo Forte, ele disse: ainda que eu venha a perder família, bens, prazer, nós temos a estrela da manhã. Quando tomamos a ceia, irmãos, estamos aqui celebrando a estrela da manhã. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. É Jesus que nós vamos celebrar. Por isso queria convidá-lo a um tempo de oração, preparar para a ceia e convidar os presbíteros para virem aqui à frente. Feche os seus olhos. Ora ao Senhor. Diz ao Senhor como Ele é importante para você, como nós precisamos de Deus, como muitas vezes nos perdemos, fomos seduzidos por esse mundo e deixamos de provar as delícias de Deus que estão em Jesus para provar as delícias de Satanás, do diabo, as delícias do pecado que só trazem morte para o coração da gente. Queria que você orasse. Senhor, estamos aqui, ó Pai, quedados aos Teus pés, Senhor. O Senhor é como aquele que tem olhos, como que com chamas de fogo, Senhor. O Senhor sonda mentes e corações. O Senhor sabe. Nada, Senhor, está oculto aos Teus olhos aqui essa noite. E quando nos deparamos com a ceia, Senhor, nos deparamos também com o nosso coração. Quando estamos diante da Tua palavra, na presença do Senhor, que anda no meio dos candeeiros de ouro, nos deparamos também com o nosso coração, à medida que te vemos, que te conhecemos. Por isso queremos pedir a Ti, Senhor, tenha misericórdia de nós. Se há pessoas aqui vivendo enganos, seduções, perdições malignas da fertilidade, seduções malignas da promiscuidade, do mundanismo, Senhor que é o pastor de Israel, o pastor da nossa alma, vem com Teu cajado e traz, Senhor, traz-nos de volta a nos deliciar com as coisas profundas do Senhor, a estrela da manhã, a árvore da vida, o fruto, Senhor, o pão da vida que é o Senhor, o maná. Dá-nos a graça de provar, Senhor, de Ti,
Aqui também na ceia, Senhor, queremos nos consagrar ao Senhor e pedir, traz a memória ao nosso coração, Senhor, e renova essa aliança conosco, para a glória do Teu nome, Senhor. Que nos sintamos aqui amados, abraçados. Ó Deus, e o nosso coração seja realmente compungido e a gente também possa celebrar a Tua vitória, o Teu grande amor por nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos salvou. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.